Bom dia, queridos. Paz seja convosco, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 1. Que diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O tema dessa mensagem: que tipo de cristão você é? Vira para o teu irmão do lado aí e fala assim: que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão você é? Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã nós te pedimos a tua bênção, fala conosco, ministra em nosso coração, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o teu nome venha a ser glorificado. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu esqueci de avisar também, sexta-feira agora nós vamos ter aqui uma conferência de louvor e adoração. Sexta-feira é feriado, então vamos começar às 18 horas, uma conferência de louvor e adoração. Vai ser um tempo muito gostoso. Você que não vai viajar, vai estar por aqui, você pode estar aqui conosco. Vai começar às 18 e vai até às 22. Vai até às 22. Então, o culto da sexta-feira, né, às 20 horas, é normal, né? Nós vamos fazer até às 19 e pouco a primeira parte, depois às 20 horas recomeça como fosse o culto mesmo, né, da nossa igreja, mas com o tema adoração. Então vai ser um tempo maravilhoso. Eu estava esquecendo aqui, porque a gente está com umas coisas para resolver aqui, e aí a cabeça não funcionou. Mas vamos lá. Então, 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, que tipo de cristão você é? A Bíblia classifica, irmãos, 3 tipos de pessoas. A Bíblia fala de 3 tipos de pessoas: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quando fala homem, está no genérico, né? Homem e mulher, né? Homem, quando fala homem, é homem e mulher. Então, o homem é uma mulher natural, o homem é uma mulher carnal, o homem é uma mulher espiritual. Quem é o homem natural? Pastor, tem esses 3 tipos de pessoas na Bíblia? Tem, a Bíblia fala sobre isso. E até me inspirou, nós estávamos fazendo um devocional aqui essa semana, e me inspirou para eu trazer essa mensagem. Quem é o homem natural? Olha só, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é aquele que ainda não aceitou a Jesus. Ele não teve a experiência do novo nascimento ainda. Então, olha só, o homem natural, primeiro, nós estamos falando da Bíblia, 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por exemplo, se você for explicar que você vem muitas vezes todo domingo na igreja, né, adorar a Deus, muitas pessoas vão falar assim: você está perdendo seu tempo, porque ele não entende isso. Você está entendendo? O homem natural, ele não entende as coisas espirituais, porque ele é natural. Ele é natural, ele não vai entender. Então, quando você fala: olha, eu oro em línguas estranhas, o que é isso? Né? Ele vai falar assim, ele vai dar risada, mas você entende? Você está falando: não entendo. Eu falo, isso aí não é? Por quê, irmãos? Porque ele é natural, ele não vai entender as coisas do Espírito de Deus, ele não entende as coisas de Deus, então, porque ele é natural. Então, o homem natural é aquela pessoa que não nasceu de novo, não entregou a sua vida para Jesus ainda, não teve uma experiência com Jesus. É aquela pessoa que não se rendeu à sua vontade, à vontade de Deus. Ele não entende os propósitos de Deus para a sua vida. Então ele não entende os propósitos de Deus. E as coisas espirituais parecem loucura para ele. Olha só, alguns não se interessam em nada pelas coisas de Deus. Outros até se interessam, mas não têm a revelação. Ela vive sua vida de forma natural. Então tem alguns até se interessam pelas coisas espirituais, mas eles não entendem as coisas espirituais. Muitas até têm uma religião, mas a sua religião é morta e sem vida. Tem gente que até tem uma religião, mas não tem vida, não tem conexão com Deus, não tem aquela, não conhece o coração de Deus, vive a vida, ele tem uma religião, mas ele vive a vida da maneira que ele quiser.
porque ele não é espiritual realmente. Geralmente sua religião veio de uma herança, e não por uma conversão. É aquela pessoa que ela herdou, né, uma herança, mas ela não teve uma experiência, não se converteu a Deus. Não há obras de arrependimento, não há disposição em obedecer a Deus. Então é assim, irmãos, tem um desafio, ó, toda religião leva a Deus. É verdade isso ou não? Não, isso é uma mentira. Uma das piores mentiras que tem é que toda religião leva a Deus. Na realidade, irmãos, só tem uma pessoa que nos leva a Deus. Quem é essa pessoa? Jesus. Né? Só Jesus pode nos levar a Deus. Glória a Deus. A religião, ela é boa quando ela prega a palavra de Deus na íntegra, quando ela glorifica o nome de Jesus, quando leva os membros daquela religião para adorar a Jesus, para ter uma vida com Jesus. Porque nem toda religião, irmãos, leva a Jesus, nem toda religião leva a Deus. Só Jesus pode levar nós ao nosso Deus. Então, tem muita pessoa, irmãos, que ela tem até uma religião, mas não tem arrependimento, não há uma disposição de obedecer a Deus. A pessoa vive a vida da maneira que ela quiser. Jesus diz, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então, o que é nascer de novo? É deixar de ser natural para ser espiritual. Então, uma pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus, ele é um homem natural. Só nasceu, né, da sua mãe. Nasceu, né, da sua mãe, mas não nasceu do Espírito. Por isso que ele não é espiritual, porque ele só nasceu, né, ele só nasceu naturalmente. Nasceu naturalmente, porque então é um homem natural. Então toda pessoa que nasce naturalmente, é a maneira natural de nascer. Mas nós temos que nascer de novo, nascer do Espírito de Deus. Quando eu aceito a Jesus, quando eu entrego a minha vida para Jesus de todo o coração, o Espírito Santo vem morar dentro do meu espírito, e eu passo a ser então espiritual, não é? Eu passo a ser espiritual. Olha o que diz João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, ele era um homem religioso, mas ele não era espiritual, porque ele não estava entendendo as coisas que Jesus estava fazendo. Jesus estava fazendo muitos milagres, só que ele viu assim, olha, esse homem, ele tem algo diferente, não é? Porque os milagres que ele faz, ele não é qualquer um, ele é diferente. E ele foi de noite porque ele estava com medo de ser visto por outras pessoas. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Irmãos, Nicodemos entendeu? Não entendeu nada. O homem natural, irmãos, não consegue entender. Ele não entendeu nada. Como pode ser um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Irmão, que ridículo. Que resposta. É porque o homem natural, irmãos, ele não entende o espiritual. Porque ele parece loucura. Porque Jesus estava falando para Nicodemos algo espiritual, mas Nicodemos era natural. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de... Irmãos, o que é a água? A água é o batismo, pode ser o batismo nas águas, que vai ter dia 29 de julho. Você que não é batizado nas águas, você tem que batizar, não é? O batismo é o primeiro mandamento da Bíblia, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, tem que nascer da água. A água simboliza o arrependimento. Glória a Deus. E tem que nascer do Espírito. É o Espírito Santo que vem morar dentro de nós. Aí, quando eu entrego minha vida para Jesus, eu passo a ser um homem espiritual. Amém? Enquanto eu não entreguei minha vida para Jesus, a pessoa é natural. Quando eu entrego minha vida para Jesus, eu me torno uma pessoa, me torno uma pessoa espiritual. Olha que Jesus diz, ide e pregai, quem crer e for batizado será salvo. Por quê, irmãos? Porque todo homem natural, ele precisa ser espiritual, ele precisa se transformar em espiritual. Ele precisa crer em Jesus, crer na palavra de Deus, crer nas coisas de Deus. Glória a Deus por isso.
Marcos 16:15, e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, a ordem de Jesus é pregar para que o homem natural se converta no espiritual. O homem natural, irmãos, ele está condenado, ele tem um pecado de Adão, ele tem uma condenação na vida dele, ele é natural, e por isso que Jesus disse, quem não nascer de novo, não poderá ir para o céu. Por isso, irmãos, que nós temos que pregar o evangelho. As pessoas têm que entender, irmãos, que se ela estiver no natural, ela tem um pecado de Adão, ela tem um pecado que acompanha a vida dela, e ela não pode ver o reino de Deus, ela tem que nascer de novo, ela tem que se tornar espiritual. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, será condenado. Essa condenação aqui é a morte eterna, que nós já falamos aqui na palavra de Deus. Todo homem natural precisa se converter de verdade, aceitar a Jesus para deixar de ser um homem natural e se tornar um homem espiritual. Aconteceu comigo, aconteceu com você, sim ou não? Aquele dia que você entregou sua vida para Jesus, eu lembro, irmãos, com 17 anos de idade, eu estava jogando futebol em Rio Claro, eu era jogador, então eu estava no Rio de Janeiro jogando, depois eu saí do Rio, fui para Rio Claro, e lá eu me converti a Jesus, eu me batizei, eu lembro até hoje, um domingo de manhã, eu me batizei, foi tão gostoso, foi tão maravilhoso, e ali, irmãos, eu comecei a entender a palavra de Deus, é uma coisa impressionante, quando você sai do natural para o espiritual, olha só, irmãos, você tem mais vontade de ir para a igreja, sim ou não? Você tem mais vontade de ler a Bíblia, você entende mais a palavra de Deus, por quê? Porque agora você deixou de ser um homem natural para se tornar uma pessoa espiritual, porque as coisas espirituais agora começam a fazer sentido para você. Glória a Deus por isso. E hoje para nós é tão fácil, né, o espiritual, né? Tão fácil nós orarmos por cura divina, expulsarmos demônios, orar em línguas, não é? É tão fácil acreditar na palavra de Deus, acreditar ter uma fé inabalável. Mas, irmãos, no começo não era assim, a gente tinha muita dúvida, não é assim? Porque a gente estava crescendo, mas depois a gente vai crescendo na nossa fé. Então, olha só, quando aceitamos a Jesus de verdade, passamos de homem natural a espiritual. Olha o que diz 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então agora, quando o homem natural aceita Jesus, ele se torna um homem espiritual. Porque nascemos de novo. Nosso espírito, olha só, o nosso espírito é recriado, porque quando o homem pecou, o espírito do homem morreu. Porque você é um espírito, que possui uma alma, que habita num corpo. Então quem é você? Você é um espírito. Por isso que quando você aceita Jesus, você se torna espiritual, porque o teu espírito é recriado, ele nasce de novo. Esse é o novo nascimento. O Espírito Santo com E maiúsculo, que é o próprio Deus, vem morar dentro do teu espírito. Ele recria o teu espírito, não é? Isso é a obra da regeneração. Somente através da fé em Jesus e do nosso arrependimento, experimentamos este milagre. Olha a vontade de Deus para nós. Como homens espirituais, a vontade de Deus é que cresçamos. Qual que é a vontade de Deus? Depois que você se converteu, você se tornou espiritual, a vontade de Deus é que cheguemos à estatura perfeita de um homem espiritual, a maturidade. Irmãos, o que é uma pessoa madura? Ela sabe o que ela quer em Jesus, ela tem certeza, ela tem convicção, ela cresceu em Deus, assim como uma criança, né? Ela vai, quando um bebezinho nasce, depois ele vai crescendo, daqui a pouco, irmãos, ele se torna um homem adulto, uma mulher adulta, se casa e vai ser adulto, agora vai cuidar dos seus filhos, porque ele cresceu. A mesma coisa, você nasceu em Cristo, você era um bebezinho em Cristo, e agora, irmãos, qual que é a vontade de Deus para você? Que você cresça, para que você se torne um cristão maduro, para que você venha cuidar de outras pessoas, para que você tenha convicção da sua fé, para que você aprenda a comer sozinho. Irmãos, quem tem criança pequena aqui? Criança pequena. A coisa mais gostosa é quando a criança começa a comer sozinha, né? Começa a comer sozinha, começa a andar sozinha, começa a fazer as coisas sozinho, sim ou não? Aí começa na adolescência. Mas enquanto é nenezinho, irmão, você tem que estar. Ontem nós fomos para Campinas, irmãos, a Milena do Douglas, não sei o que aconteceu lá, que ela bateu a cabeça no chão. Pum! Foi o Douglas, coloca um capacetinho nela aí, porque o negócio está...
Porque criança, irmãos, bate a cabeça, criança chora, criança ri, criança, não é, mexe em tudo, porque é criança. E aí ele falou para esse pastor, ela não para. Eu disse, é criança. Glória a Deus por isso, tem saúde, é ou não é? Está com saúde, glória a Deus. Tivesse moada, né, irmãos? Aí leva para o médico, porque já não tá bem. Então, queridos, é a mesma coisa. Nós aceitamos a Jesus e agora, o que Deus ele quer para nós? Que a gente cresça, que a gente fique forte, amém, irmãos? E depois a gente precisa estar querendo até emagrecer, né? Aleluia, glória a Deus. Hoje eu pesei e falei, Jesus, agora tem misericórdia, a pessoa emagrecer, estou engordando de novo. Tem misericórdia da minha vida. Efésios capítulo 4, versículo 13. Olha só o que diz a Bíblia. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quer dizer, você tem que estar pleno na tua fé. Glória a Deus. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmão, você tem que saber quem é Jesus na sua vida. Não é qualquer coisa, eu vou desviar. Vai desviar para quê? Para ir para o inferno? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde você vai, meu filho? Em nome de Jesus. Vai para o mundo? Vai no bloquinho dos desviados? Né? Tem um bloquinho do carnaval dos desviados, né? No bloquinho a perfeita, olha só, que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Você tem que ser igual a Jesus. Um homem espiritual tem que ser igual a Jesus em sua fé, para que não mais, olha só, sejais como meninos. Ó a criança aí, ó. Tem muito cristão, irmãos, que ele é menino. Qualquer coisa, ele não vem mais para a igreja. Qualquer coisa, ele para. Qualquer coisa, ele desvia. Qualquer coisa, ele magoa. Magoei, não é? Magoei. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quer dizer, não tem firmeza na Bíblia. Qualquer coisinha, irmãos, ele é enganado. Ele é enganado pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, queridos, presta atenção. A criança, ela não tem discernimento. Ela coloca a mão na tomada, leva choque. Se vê a barata, ela pega a barata e... Não vou falar que ela vai fazer com a barata. Né? Porque, irmão, é a criança, ela não tem discernimento. É uma criança, ela não é? O adulto já não, irmãos. Ele sabe o que é certo, o que é errado. Então, nós não podemos ser meninos. Agora, olha só. Agora tem um grande problema, o cristão carnal. Porque nós éramos naturais, né? Amém? Nós éramos naturais, mas aí nós nos convertemos. Agora, qual que é o grande problema agora? São os dois tipos de cristão. O primeiro cristão é o carnal, que é o grande problema. Em vez de ele crescer, ele continua menino. Até quando nós pegamos nossos filhos, nós levamos no médico, né? E aí o médico está vendo se a criança está ganhando peso, se ela está crescendo em altura, sim ou não? Porque senão, irmãos, alguma coisa está de errado. Se ela está perdendo peso, alguma coisa... Então, se ela tem que estar crescendo, porque se ela não crescer, alguma coisa está de errado no seu crescimento. Senão ela vai se tornar uma pessoa raquítica, doente. Olha só, 1 Coríntios 3:1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Era para nós sermos o quê? Era para eles serem o quê? Espiritual. Mas eles não eram espirituais. Quem eles eram? Fala comigo, carnais. Irmão, cristão carnal. Como a criancinhas em Cristo. Quer dizer, não cresceu. Por que não cresceu? Pelo comportamento. Como que eu sei que uma pessoa é madura ou é uma criança? Pelo comportamento dela. Já pensou, irmão, vim pregar aqui chupando um pirulito? Não, tá tudo bem com vocês, irmão? O pastor está meio... É ou não é, irmão? Vim chupando pirulito aqui, né? De pijaminha, né? Leva no pinel, porque tá... Olha o versículo 2. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não podieis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós, olha só, irmãos, inveja. Olha só o que tinha no meio da igreja, irmãos. Inveja, a igreja de Coríntios, né?
contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens. Então o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, a atitude de vocês está demonstrando que vocês não são espirituais, vocês são carnais, crianças em Cristo. Porque olha, vocês estão tendo inveja um com o outro, contenda, briga, confusão, no meio da igreja. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo falou assim, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Carnais. Olha só que o apóstolo Paulo reclamou que ele queria falar com a igreja como as espirituais, mas não pôde falar porque eles eram ainda carnais. Em vez de eles crescerem, irmãos, eles estavam como crianças, invejando um ao outro, contendendo, brigando, sabe? Isso, irmãos, não pode acontecer mais. Não pode acontecer mais. Agora, entra o homem que Paulo chama de carnal. Por que ele é carnal? Porque ele anda segundo os padrões mundanos. Então, irmãos, ele não mudou. Ele aceitou Jesus, mas a sua mente é mundana. É nos padrões mundanos. Tem inveja, fala mal, fofoca, não é? Arruma confusão na igreja. E a pessoa, irmãos, ela está na igreja, presta atenção, irmãos, ela é espírito, ela é o homem natural? Não, ela não é natural mais. Ela se converteu. Mas ela se converteu, mas ela, em vez de ela ser um cristão espiritual, ela é um cristão carnal. Um cristão carnal. Seus pensamentos não são renovados pela palavra de Deus. Então, sabe o que é o cristão carnal? Ele fala palavrão, e não está nem aí. Né? Até esses dias mostrou aí um apóstolo aí, irmãos, numa reunião dele, falando palavrão. Irmãos, carnal. Porque um cristão jamais pode falar palavrão. Quanto mais um apóstolo, né, irmão? Um pastor, não é? O cara precisa renovar a mente dele, né? Então, tem atitudes, irmãos, que mostram que a pessoa ela se tornou o quê? Um cristão carnal. Carnal. Não perdoa, não é? Fala mal dos outros, arruma confusão. Ele é crente, irmãos, mas dá um mau testemunho, arruma confusão na família. Ele tem uma mentalidade que não está de acordo com a palavra de Deus, é uma mente carnal. Ele parece, ou pensa que é espiritual, mas ele não é carnal. Mas ele é carnal. Deixa eu contar para você aqui, irmãos, uma coisa que aconteceu até na igreja de um amigo meu, de um apóstolo, do apóstolo Gilson. Ele estava numa outra igreja ainda, ele não estava nessa da Atos, é uma igreja muito grande aqui. Diz que tinha um irmão lá, todo culto, irmãos, ele profetizava. É espiritual? Profetizar? Nem sempre. Profetizava, só que ele profetizava aleatoriamente. Então, estava pregando, daqui a pouco ele começava a orar em línguas alto e profetizava. Aí o apóstolo Gilson falou assim para um obreiro assim, só que ele profetizava algumas coisas que não tinha nada a ver, né? Quando ele começar a profetizar, chega perto dele e abraça ele e fala assim, amém, irmão, amém. Né? E tenta segurar o irmão profeta lá. E aí o irmão começou o culto, já todo o culto ele profetizava. Né? Quando ele orava em línguas, ele profetizava. Parecia espiritual, né, irmãos? E aí quando ele começou a profetizar, um obreiro chegou para ele assim, com muito jeito, com muito amor. Amém, irmão, amém. E o irmão profetizando, e cada vez mais alto, ele disse, amém, irmão, amém. Daqui a pouco ele olhou para o irmão assim e falou assim, amém mesmo! Levantou e foi embora. Você está entendendo? Muitas vezes a pessoa parece espiritual, mas ela quer aparecer. Ela está querendo profetizar para se mostrar para os outros que ela é espiritual. Ela quer orar em língua mais que outro. Irmãos, tem gente, irmãos, que ele demonstra e faz um tipo de espiritual. Mas na realidade, não é humilde. Né? Não tem um coração quebrantado. Não tem um coração obediente. Então, queridos, presta atenção. Nem tudo que reluz é ouro. Ele anda pelos seus sentimentos. Então o que é o crente carnal? Eu sinto que eu tenho que sair da igreja. Irmão, Deus não falou com ele. Mas os sentimentos dele, porque ele é carnal, então ele anda pelos sentimentos. Ele não anda pela palavra de Deus, ele não anda pela voz de Deus, ele anda pelos sentimentos dele. Eu sinto que eu não tenho que obedecer. Eu sinto que eu não preciso fazer tal coisa. Irmãos, ele sente, tudo ele sente. Mas obedecer mesmo, ele não obedece. Ele é governado por profecias. Irmãos, já viu aquele cristão, irmão, que aonde tem profeta ele vai atrás? É carnal. É o carnal. O carnal, irmãos, ele quer ouvir Deus falar. Parece a cartomante.
Cartomante gospel. Onde tem profeta, irmãos, eu conheço pessoas que até hoje vivem por profecia. Vivem por profecia. E sabe, posso falar para você? A vida dessa pessoa é uma droga de cristão. É terrível, um testemunho. Mas por quê, irmão? Tudo é o profeta. O profeta vai falar, o profeta vai falar. Irmão, não estou pregando contra a profecia, eu creio em profecia, eu acho maravilhoso. Mas você não tem que ficar atrás de profeta. E tudo confuso. Porque num lugar Deus falou que vai, no outro lugar Deus falou que fica. No outro lugar Deus falou que... Teve uma irmã da nossa igreja aqui, ela tem um comércio, depois ela ligou para mim meio assustada. Pastor, eu liguei para uma profeta, a profeta mandou fechar a minha empresa. Eu disse, bem feito. Bem feito. Até hoje ela não fechou, já faz anos. Mas bem feito. Eu falei, bem feito. Porque tem gente, irmão, que quer ser movido por profecia. Até hoje Deus prosperou a empresa dela, Deus está... Mas, sabe, tem gente, irmão, que eu quero ouvir Deus falar, parece o cartomante. E ele fica atrás do profeta. Querido, sabe o que é isso aí? É o crente carnal, porque ele não sabe ouvir a voz de Deus, ele não ora, ele não toma posse da palavra de Deus. É mais fácil ele ficar ouvindo Deus falar em profecia, pela vida dos outros. Quando Deus quer falar com você, irmãos, Ele fala. Amém? Ele é governado por profecia porque ele não sabe o que Deus tem para a vida dele. Ele não sabe o que ele tem, então ele é preguiçoso, ele não lê a Bíblia, não tem devocional, ele não ora, ele não fala com Deus, ele não sabe ouvir, então ele tem que ficar atrás de profeta. Agora olha a característica do cristão carnal. Gálatas 5, 17, 21. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Quer dizer, o crente está na igreja, mas está prostituindo. Impureza, então, namoro impuro, tudo que é impuro, né? Impuro lábios, lascívia, idolatria, e toma cuidado que a idolatria pode ser você idolatrar você mesmo. Feitiçarias, inimizades. Então, onde tem inimizade é carnal. Porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Irmão, sempre tem confusão com você? Então tem que tomar cuidado. Alguma coisa está aí, está carnal aí, não é? Invejas, bebedices. O crente bebe, irmão. Coca-Cola, água de coco, aleluia. Agora, bebida alcoólica, já é um grande problema aí, Glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Então o cristão carnal não morreu completamente para Cristo. Então olha só, tem as obras da carne, que são conhecidas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Olha o que diz Colossenses 3, 5 e 10. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós temos uma natureza que é terrena, que nós herdamos de Adão, e nós temos que fazer morrer ela. Por quê? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Pessoa avarenta, irmãos, idolatria não é só imagens, é avareza. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas coisas andastes vós também, nós andávamos no outro tempo, quando viveis nelas. Então lá no passado, quando nós não éramos de Jesus, éramos homens naturais, nós andávamos nela, mas agora nós não podemos andar nelas mais. Só que tem muito cristão, irmãos, que anda nessas obras da carne. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência. Sabe o que é maledicência? É você falar mal da vida dos outros, sem ela estar na tua frente. Meu Deus do céu. É falar colocar em dúvida o caráter da pessoa, a moral da pessoa. Se você falar de uma pessoa que ela não estiver do teu lado, irmãos, é pecado de maledicência. Se você comentar algo da pessoa que ela não estiver do teu lado, é pecado de maledicência. Maldade, maledicência, linguagem obscena linguagem obscena, palavrão. Não é? Teve uma vez a gente foi fazer uma viagem e o irmão da igreja começou a falar umas coisas assim, irmão, que não tinha sentido, umas coisas assim feias, na frente da pastora Cristiane. Irmão, ele se converteu umas 3 vezes. Falei assim, eu não acredito que você está falando isso na minha frente, irmão.
Se converta agora. Se arrependa agora. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, e vos revestiste do novo homem que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, olha para mim aqui, irmãos. Você aceitou Jesus, agora presta atenção, você precisa ter uma nova vida. Você precisa ser um cristão o quê? Espiritual. Porque muitas vezes nós achamos, eu sou crente. Tudo bem, mas que tipo de crente você é? Carnal ou espiritual? Olha só, as obras da carne precisam ser vencidas. Imoralidade, tudo que é prostituição, quem é solteiro, né? Adultério, você não precisa nem falar. E adultério não é só praticar. Se você olhar para uma pessoa querendo ela, já adulterou, diz a Bíblia. Então, um cristão, irmãos, ele tem que vigiar com os olhos. Pornografia, que é um viciante. Pastor, estou na pornografia. Está carnal. Né? Pensamentos impuros, filmes pornográficos, sensualidade. Queridos, tudo isso, o cristão espiritual não pode ter. O carnal, se está tendo isso aí, porque está na carnal. Tem que mudar, tem que se arrepender, tem que pedir ajuda. Amém? Mente passiva, a mente precisa ser renovada. Tem que ter um processo aí de libertação. Comportamentos. Agora olha só, irmãos. Comportamento. Porque muitas vezes a gente acha que pecado é só imoralidade. Não, pecado é comportamento também, Contendas, brigas, fofocas, ciúmes, invejas, ira, indignação, maldade, maledicência, não é? Inimizades, falta de perdão, rancor, mágoa, amargura, raiva, ódio. Irmão, um cristão espiritual tem que ter isso aí? Não. Nós temos que vencer isso. São comportamentos. Muitas vezes, irmãos, eu não estou em adultério, mas arruma inimizade, arruma confusão, arruma briga, né? Fala mal da vida dos outros, comenta da vida dos outros, é fofoqueiro. Aqui não tem, irmão, graças a Deus, só na outra igreja. Só na igreja de Altino, não na igreja de Altino também, só na outra lá, né? Mentiras e vícios. Então o crente ele pode mentir? Ele pode ter vício? Irmãos, todo tipo de vício. Muitas vezes é vício do jogo, é vício, não é? É igual, irmãos, olha só. Tem gente que é para ser maduro, mas ele está jogando ainda. Todo tipo de jogo você tem que eliminar da sua vida. Se tem algum jogador aqui, não é? De qualquer tipo de coisa, você tem que... Não estou dizendo como faz jogador assim de vício, né? Não jogador de futebol que a pessoa está brincando, mas tem coisas, irmãos, que tem que eliminar. Hoje, irmão, tem cristão perdendo dinheiro sabe, como aqueles, tem agora o Sport Bet, né? Já teve gente que perdeu já, irmãos, 200 mil. Você acredita nisso? Crente, carnal, claro, né? Carnal joga. O carnal, irmãos, né? Ele é jogador. Ele é o carnal. Ele não é liberto ainda. Ele é carnal. Você tem que eliminar isso da tua vida. Glória a Deus. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar o cristão carnal, irmãos, não vai poder agradar a Deus. Muitas vezes somos crentes carnais e nem damos conta disso. Cheque sua vida, veja onde você está andando na carne. Pastor, será que eu estou andando no Espírito? Pastor, por que essa palavra? Para trazer consciência, querido. Sabe por quê? Fala comigo assim, consciência. Porque sem consciência, você não muda. Sem consciência, eu não mudo. Irmãos, olha só, e pode ser uma consciência relativa. Mas pode ser, o que é uma relativa? Eu tenho um certo tipo de consciência, mas eu não tenho uma consciência total. Mas tenho uma consciência que ela é plena. Glória a Deus. Quando eu tenho consciência plena, eu sei que eu preciso mudar em várias áreas da minha vida. Mas tem gente, irmãos, que ele é tão, né, ele não tem consciência. É uma consciência mais ou menos. Ele acha que está bom, mas não está bom. Vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Olha só. Família. Como que está a sua família lá no casamento? Muitas brigas e contendas? Tem muita briga, muita contenda.
Irmãos, sabe que Deus não está mostrando que precisa melhorar? Que precisa ter um crescimento, um quebrantamento? Porque nós achamos isso, que isso é normal. Mas, irmãos, nós temos que chegar num nível para ser uma pessoa quebrantada. Daqui a pouco nós vamos falar do cristão espiritual. Uma pessoa amorosa, uma pessoa, irmãos, que a Bíblia diz para nós sermos inimigos de contendas. Olha só, a Bíblia diz para nós sermos inimigos de contendas. Muitas brigas, contendas, discussão, um maltratando o outro. Quantos casamentos? Um maltratando. Por quê, irmãos? O casamento carnal, não é? Muito nervoso, muita ira. Onde tem muita ira, muito nervoso, irmão, carnal. Ele é cristão, carnal, não é espiritual. Outra coisa, finanças. Irmãos, quantos cristãos também descontrolados financeiramente, gastos excessivos, dívidas após dívidas, porque, irmãos, está na carne. Vai no shopping, não tem controle. Não tem controle, irmão, de gasto, do gasto. Tem uma irmã que falou assim: pastor, quando eu fico nervosa, eu vou lá no shopping e compro mesmo. Falei, lógico, está na carne, compra mesmo. Depois chega a conta. E o marido fica desesperado, né? Porque muitas vezes, irmãos, é compulsivo. É algo que precisa trabalhar na nossa vida, glória a Deus. E vai ter o curso aqui, irmãos, inteligência financeira. Faça, vai ser uma bênção. Amizades, sempre relacionamentos quebrados, inimizades, confusão, discórdia, maledicência. Irmãos, onde tem amizade, tem confusão, tem relacionamentos quebrados. Então, tem que mudar. E vida sentimental, relacionamentos. Você vê aquela pessoa, irmãos, na vida sentimental? Sempre relacionamentos errados. Sempre relacionamento que, sabe, não é saudável. Porque sempre está buscando na carne. Na carne, irmão, você vai querer o quê? Ver a beleza, só a beleza, né? Ai, como ele é bonito, Aí o meu irmão um dia chegou para mim: pastor, ele é tão bonito. Irmã, qual o problema dele? Ele só bate na mãe dele. O que você acha? Devo casar? Eu falei, claro, irmã, pode casar. Por quê? Porque ele não vai bater mais na mãe dele e bate em você. O que você acha que aconteceu, irmão? O que você acha? Eu preciso ser profeta para falar ou não? Casou, a mulher apanhava. Ele batia na mãe. Olha que maravilha. Que bênção. Você deu para entender, queridos? Muitas vezes você escolhe na carne. Deixa Deus escolher para você, amém? Veja o caráter, veja o coração. Agora, fala assim, ufa, o homem espiritual. Quem vai ser um crente espiritual aqui, um homem espiritual, aleluia. Essa é a vontade de Deus para nós. Olha só, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural não entende. Agora, olha o espiritual. Olha o espiritual. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente. Por que nós temos a mente de Cristo, irmãos? Porque agora, olha para mim aqui, o Espírito de Deus habita em você. Nós temos agora, queridos, olha só, nós temos a palavra de Deus. Nós sabemos, a Bíblia diz assim, irmãos, aquilo que o ouvido não viu, o olho não viu, e nem jamais passou pela mente das pessoas, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas Deus já nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Glória a Deus por isso. Então você e eu precisamos ser espirituais. Olha só, agora, para sermos espirituais, temos que rejeitar as obras da carne. Precisamos nos posicionar e andar no Espírito. Irmãos, nessa manhã Deus está convocando a nossa igreja para andar num novo nível. É o nível do Espírito, andar no espiritual. Porque Deus tem bênçãos para nós. Gálatas 5:22. Pastor, o que é andar no Espírito? Amor, alegria, paz. Não é confusão, inimizade. Você viu que é o contrário?
longanimidade, quer dizer, longo ânimo, benignidade, uma pessoa do bem, bondade, fidelidade. Olha só, mansidão, não é aquela ira, tudo é o contrário. Domínio próprio. É andar no Espírito, é o fruto. Pastor, isso é uma decisão? É uma decisão. O Espírito Santo já habita em você. Mas você tem que aprender, irmãos, a eliminar as obras da carne. E você tem que ser consciente. A consciência plena. Eu preciso mudar. Sabe, se o meu casamento não está bom, é porque eu tenho sido muitas vezes orgulhoso, arrogante, eu tenho sido carnal, e no carnal, irmão, nós vamos na força do braço, a gente quer ganhar a confusão, a gente quer ganhar a briga da discussão. Você é feia, você é mais feio que eu, não, você é mais 2 vezes mais feio que eu, não, você é 3 vezes mais feio que eu. Porque está na carne, irmão, e na carne, irmão, nós vamos ter problema, sim ou não? E os que são de Cristo Jesus, os que são de Cristo, quem é de Cristo Jesus aqui? Sabe o que quem é de Cristo faz? Crucificaram a carne, fizeram churrasquinho na carne, com as suas paixões e desejos, amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no... Nós precisamos andar no Espírito. Querido, nós precisamos crescer. Crescer. Como sei que eu estou andando no Espírito, pastor? Quando sei viver pela fé. Olha para mim aqui. Eu preciso tomar posse das promessas de Deus, meu irmão. Eu preciso aprender a descansar em Deus, pela fé. Um cristão maduro, olha para mim aqui, ele crê nas promessas, ele crê na palavra de Deus, ele sabe da vida eterna, ele sabe quem é Jesus na vida dele, ele tem convicção de quem é Jesus, do que Jesus fez na vida dele, ele nem passa pela mente dele se desviar da presença de Deus, porque ele sabe, irmão, segundo a palavra de Deus, ele sabe que não existe vida longe de Deus. Ele sabe, irmãos, que sem Deus ele está perdido. Ele sabe, irmãos, que sem Deus ele não é nada. Ele tem uma fé viva, clara. Ele sabe descansar. Tem coisas que eu tenho que fazer, mas tem coisas que eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que só orar, descansar, confiar em Deus. Glória a Deus por isso. Ele sabe andar pela fé. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Irmãos, nós precisamos viver pela fé. Glória a Deus. Eu sei da vitória, eu sei que a minha vida está na mão de Deus, Ele vai me dar vitória, eu sei que tudo que acontece na minha vida, Deus está no controle, e Ele está comigo, e eu vou descansar. Glória a Deus. Aleluia. Não que você vai ser uma pessoa que não vai ter sentimento, que não vai ficar triste, não é? Esses dias eu passei um momento que eu tive uma notícia, eu fiquei triste na hora, irmãos, fiquei triste. Dei um significado novo, disse, bola para frente, vamos embora. Deus está comigo, Deus está com nós, aleluia. E bora para frente, glória a Deus, querido. É você ter fé. Não é aquela pessoa, qualquer coisinha eu vou parar, qualquer coisinha eu não vou. Não, irmãos, você tem que ter fé, meu irmão. Tem que ter fé em Jesus, na palavra de Deus. Porque eu creio, irmãos, em tudo que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia diz é verdade. E eu acredito porque isso é maturidade. Como que eu sei que eu estou andando no Espírito? Eu sou um homem de fé. Glória a Deus. Segunda coisa. Como que eu sei que eu estou andando no Espírito? Quando eu ando em amor. O amor, irmãos, é totalmente espiritual. Você tem amado o seu cônjuge? Você tem perdoado? Ou você tem ficado rancoroso? Não é? É que eu falei, é o contrário, irmãos, o contrário da fé, o que é? Medo, desespero, desgosto. Agora a fé não, a fé te faz o quê? É o escudo da fé para você vencer. Glória a Deus, todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, você tem que ter fé. Uma pessoa espiritual é uma pessoa cheia de fé, ela anda pela fé. Segunda coisa, uma pessoa espiritual, ela anda em amor. Porque o amor é totalmente espiritual. Preciso amar a Deus e amar o meu próximo como a mim. Agora olha só, irmãos, eu preciso amar o meu próximo como a mim. Você se ama? Você se ama? Você cuida de você?
pastor, depois que eu casei, eu só cuido do meu marido. Está errado. Você tem que amar você primeiro, para depois amar o marido. Depois leva um pé. Tem que se amar, se cuidar, né? Ah, eu não vou na academia porque ele não gosta. Aí pega a outra que está na academia lá, né? Eu não faço isso porque ele não gosta. Oxente, tem que se amar primeiro. Primeiro você se ama, depois você ama o outro. Ó, amar o próximo como a mim, sabe o grande problema? Muitas vezes nós não nos amamos. Nós fazemos mais para os outros do que para nós. É ou não é? Aprenda a amar você primeiro. Aprenda a cuidar de você. Aprenda, irmão, a presentear você. Vai lá e compra uma roupa para você, ou você acha que você não merece. Vai lá e compra uma roupa para você. Se cuida. A melhor roupa. Faz para você primeiro. Amém? Não estou dizendo que você não tem que amar o seu esposo, amar sua esposa. Mas a pergunta é, você se ama? Ou você deixou de se amar? Porque a Bíblia não está dizendo, ó, só amo a Deus e amo o próximo. Não. A Bíblia está dizendo para você amar você também. Você tem que se amar. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. O problema é que nós esquecemos de nós muitas vezes. Terceiro, como que eu sei, pastor, que eu estou andando no Espírito? Olha só, eu ando pela fé, eu tenho uma fé madura, eu acredito nas promessas de Deus, eu não sou aquela pessoa que está, né, duvidando. Eu sei o que Deus tem para mim, eu sei das promessas e eu tomo posse. Segunda coisa, eu ando em amor. O amor é espiritual, de verdade. Porque quando você ama, você não vai fazer inimizade, você não vai fazer contenda, você não vai ter inveja. O amor, irmãos, ele elimina um monte de comportamento ruim aí. Então, anda em amor. Terceiro, quando tem integridade para com Deus e a sua palavra. Irmãos, como que eu sou uma pessoa espiritual? Eu tenho integridade com Deus, eu tenho uma consciência plena em Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero cumprir a sua palavra, eu vou andar em princípios, eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu acordo de manhã e falo assim, Deus, qual que é a tua vontade para mim? Eu quero obedecê-la. Eu vivo para, até coloquei aqui, irmãos, eu tenho um desejo imenso de agradar a Deus, que é o adorador. Tem gente, irmão, que está na igreja, mas ele não se preocupa com Deus, não. Em cumprir palavra, não. Contei para vocês aqui, né, irmão? Uma fofoca gospel agora. Eu trouxe um pregador aqui, o cara estava pregando, revelando aqui, irmãos, e casado, e saiu com uma menina, para adulterar, dentro da igreja, sem vergonha. Como que pode isso? É o crente carnal, é carnal. Mas está revelando, pastor, mas é carnal. Porque o dom é de Deus que deu, Deus não tira. Você deu para entender, queridos? Porque a pessoa não é íntegra com Deus. E quando eu fui conversar com ele, eu falei, você não respeitou? Ó, você não respeitou a tua esposa, você não respeitou as tuas filhas, você não me respeitou, você não respeitou o altar, você não respeitou a igreja, e principalmente você não respeitou Deus. Não respeitou Deus. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que pensa que ele não é íntegro para com Deus, para com a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que muitas vezes, né, vou colocar minha mágoa também aqui. Os irmãos muitas vezes vêm oferta no pregador de fora aqui, e muitas vezes não oferta na igreja. Não é? Dá presente para o pregador de fora, mas quando tem um dos pastores da nossa igreja aqui, irmãos, não coloca nem uma mensagem no grupo. Parabéns, meu pastor, Deus abençoe sua vida. Mas o de fora, irmão, o de fora, irmão, o de fora é o bom. Mas você nem sabe como está a vida dele, né? Nem sabe como está a vida dele. Então, presta atenção aqui, querido, presta atenção. Nós precisamos ser espirituais. Eu tenho até vergonha de falar isso. Porque não era para acontecer isso dentro de uma igreja. Ainda mais com um pastor. É ou não é? Tem coisas, irmãos, que a gente tem que vencer. A gente não pode aceitar mais isso. Sim ou não? E 4, como que eu sei que eu estou dando no Espírito? Ó,
eu tenho uma fé inabalável, eu ando em amor, eu ando em integridade com Deus e com a sua palavra, que eu tenho compromisso com a palavra, nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus, amém? Presta atenção, nós temos que ter compromisso com os princípios da palavra de Deus. Princípios é para ser obedecido. Pastor, eu não quero obedecer, porque é carnal. O espiritual obedece, gemendo, mas obedece. Você não tem que fazer o que você quer, porque a tua carne vai te levar para a morte. Há caminhos que para um homem parece vida, e Deus está falando com pessoas aqui, mas se você insistir nesse caminho, vai ser destruição e morte. Está na hora de vencer isso. Está na hora de ser espiritual, está na hora de pedir perdão, está na hora de se arrepender. Está na hora de se voltar para Deus, e ter uma integridade com Deus, com a sua palavra. E o quarto, irmãos, quando eu estou frutificando no reino de Deus. Olha para mim aqui, irmãos. Toda a família é assim, A minha filha era pequenininha, eu cuidei dela. Ela tem 23 anos agora, né? Estou até orando, irmãos, para Deus preparar um esposo. Se você quiser candidatar, manda um zap para mim aí. Mas, qual que é? Eu tenho que aprovar, né, irmão? Qual que é a lógica? Ela casar. Ela cuidar dos filhos. Cuidar da... Sim ou não? Porque, irmãos, ela cresceu. Ela vai frutificar. Agora, olha para mim aqui. Não é possível você não fazer nada na obra de Deus. Oxente, my love. Você não pode fazer nada para Deus. Frutificar no reino de Deus. Deus, Ele conta com você. Alguma coisa você pode fazer no reino de Deus. Faça, meu irmão, porque se Ele é o teu Salvador, se Ele é o Senhor da tua vida, e se as pessoas, e se Ele falou para nós irmos pregar o Evangelho a toda criatura, Ele falou para você. Nós temos que fazer algumas coisas para Deus, querido. Sim ou não? Nós podemos frutificar. Esta é a vontade de Deus para a tua vida, que você dê muitos frutos. E que frutos são esses? Frutos de trabalho para Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos, irmãos, uma pessoa madura, uma pessoa que anda no Espírito, ela quer fazer a vontade de Deus na obra de Deus também. Então, 4 passos para nos tornar um cristão espiritual. Cresça na fé. Fala para o teu irmão do lado aí. Cresça na fé. Seja maduro na fé. Fala, cresça no amor. Seja maduro no amor. Ame de verdade. E para de arrumar confusão. Cresça na obediência. Glória a Deus. Queridos, o cristão, ele tem prazer em obedecer a Deus. Porque, olha só, Deus procura verdadeiros adoradores. Irmãos, olha que me chamou a atenção, fiz o podcast com... Quem assistiu o podcast sexta-feira, irmãos? Estava top. Se não assistiu ainda, entra lá no canal da igreja, no YouTube. Coloca lá, Igreja do Evangelho Ágape. Está lá o podcast. Entrevistei o pastor Adriano e a pastora Gi. Nós falamos sobre adoração. Quando Deus escolheu o primeiro rei chamado Saul, Saul não obedeceu a Deus, irmãos. Sabe o que Deus falou? Deus falou assim, eu vou levantar um homem segundo o meu coração, que irá me obedecer em todas as minhas palavras. Deus procurou um homem que iria obedecer a Deus. Um homem segundo o coração de Deus é espiritual, porque ele tem prazer em obedecer. Quem tem prazer em obedecer aqui? Queridos, trabalhe isso na sua vida, em obedecer a Deus. Glória a Deus por isso. Em obedecer os princípios da palavra de Deus. E 4, dê muitos frutos permanentes para o reino de Deus. Deus, Ele conta com você. E um cristão espiritual, maduro, um cristão, ele também frutifica no reino de Deus. Alguma coisa você pode fazer para Deus. Alguma coisa. Continua fazendo. É para o teu rei. É para o teu Deus. Um dia, irmãos, nós vamos chegar lá no céu. Deus vai fazer 2 perguntas para mim e para você. Primeira pergunta. O que você fez com meu filho Jesus? Você o recebeu? Você entregou sua vida a Ele, se rendeu a Ele? Essa é a pergunta. Segunda pergunta.
O que você fez com aquilo que eu te dei? Com os dons, com os talentos. O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você pode fazer para o reino de Deus? Que você ainda não está fazendo. Amém? Pastor, eu não quero ser líder. Não, tudo bem, não precisa ser líder. Mas você está numa célula, ajuda a tua célula a crescer. Ajuda a tua célula a crescer. Ajuda o teu líder. Vai para uma célula. Convida as pessoas para ir lá. Se envolva, não é? Tem aqui na igreja, você pode trabalhar na igreja, né? Tem portaria, tem gente lá cuidando dos carros, cuidando das pessoas, tem gente no berçário aqui, tem gente 2 a 3, 4 a 6, 7 a 10. Temos tantas coisas na nossa igreja, tantos departamentos, tantos ministérios, tantas coisas. Você pode se envolver em alguma coisa. Tem as células. Você pode ser um discipulador, você pode ser um anfitrião, você pode ser um líder. Tanta coisa nós podemos fazer, mas faça alguma coisa, frutifique. A Bíblia diz que Deus deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 enterrou. O que tinha 5, Deus falou assim, muito bem, você multiplicou, muito bem, parabéns. O que tinha 2 multiplicou, disse parabéns. O que tinha 1 enterrou e disse assim, você foi mal, você foi negligente, porque você enterrou aquilo que eu te dei. Então, queridos, que hoje nós possamos ser cristãos espirituais. Espiritual. Glória a Deus. Nós possamos ser cristão espiritual, que possamos acreditar, que possamos ter uma fé viva, que possamos andar em amor. Olha só, se você andar em fé, andar em amor, cumprir os princípios da palavra de Deus e frutificar, irmãos, você vai ser uma pessoa madura, uma pessoa espiritual e vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, grupo de louvor.